Mais uma vez, Letícia aqui com a gente, muito obrigada pelas informações. E agora eu converso com o nosso coordenador de política aqui do Metrópolis, Gabriel Buss, que vai me ajudar a resumir tudo o que aconteceu nessa semana na política brasileira. Gabriel, porque agora a gente está precisando fazer assim, né? Tá tudo tão confuso, tudo tão difícil e tantos acontecimentos que acaba um atropelando o outro. Muito bom dia. Bem-vindo. Rafaela, bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, uma semana bastante tumultuada. A gente já vem de semanas assim, seguidas de acontecimentos, mas uma semana bastante de reviravoltas. Reviravoltas porque você teve uma vitória da oposição na CPMI do INSS, que conseguiu ali na calada da noite fazer uma articulação que resultou em conseguir tanto a presidência como a relatoria da comissão, que vai gerar uma dor de cabeça para o governo. Ao mesmo tempo que você teve nessa semana pesquisas demonstrando que a recuperação do governo é consolidada, uma vez que já é o segundo mês que as pesquisas mostram que o governo está ali ainda mais rejeitado do que aprovado, mas com uma recuperação, né, da aprovação. E a reviravolta também, porque você teve um indiciamento da Polícia Federal de Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com áudios revelados que mostram ali o tamanho do racha que existe dentro da família em relação a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, porque Eduardo não confia no governador de São Paulo e usou ali diversos momentos, quando você lê o inquérito que foi divulgado pela Polícia Federal, para criticar o governador. Então, uma racha na direita, porque Tarcísio de Freitas é uma aposta do Centrão e de parte da direita brasileira para 2026, mas não tem o consenso dentro da família. E a gente sabe que Bolsonaro é quem está querendo definir quem vai ser o seu sucessor, vamos dizer assim, de espólio político, né? O ex-presidente está inelegível, mas quer fazer um sucessor, digamos assim, político, que leve o bolsonarismo consigo e que defenda as pautas que o próprio ex-presidente defende. Então, uma semana de muitos acontecimentos, ao mesmo tempo que você teve avanços importantes. Você teve a aprovação do PL da adultização na Câmara, que é um projeto muito importante para proteger crianças e adolescentes vítimas aí de um sistema perverso que circula e que acontece nas redes sociais de exposição de crianças, de sexualização de crianças e de adolescentes. Então você teve semanas de reviravoltas e eu cito o caso da adultização porque a Câmara vinha de semanas de imagem muito negativa. Então aprovar um projeto que é importante para o país é uma forma de virar um pouco a chave para uma imagem positiva, para uma imagem de um Congresso que realmente trabalha em função da população quando quer, né? Gabriel, foi tudo muito rápido, né, sobre esse PL da adultização. Isso é muito importante também para a visão do Brasil como um todo, né? Porque, claro, a gente vale relembrar que esse assunto entrou em pauta, sempre esteve, mas entrou cada vez mais por conta de um vídeo do youtuber Felco, um vídeo de cerca de 50 minutos aí, que ele expôs várias situações com alguns influenciadores, e isso chegou, né, até o poder político. Então foi tudo resolvido de forma muito rápida. Isso é muito importante, né, Buzz? Certeza, eu acho que o vídeo do Felco foi um divisor de águas para que o projeto avançasse. Ele já estava na Câmara há muito tempo, ele já tinha sido aprovado no Senado, mas chegou na Câmara e ficou completamente parado. E aí o vídeo trouxe uma discussão nacional sobre o tema, e obviamente, quando há uma discussão nacional sobre um tema que envolve toda a população, o Congresso fica pressionado. E até comentava aqui na semana passada que a gente precisava ver como é que o Congresso ia agir, se ia atender um ensejo da população, porque era uma pauta que não tem ideologia, uma pauta que não é de esquerda, de direita, de centro, era uma pauta da população, era um pedido da população para que isso fosse para que avançasse com esse tema. E aí tinha discursos de opositores ao texto dizendo de liberdade de expressão, de censura das redes ou de uma certa regulação das redes, e o texto não abrangia esse ponto. E aí houve até, de última hora, o próprio PL
que era um partido que criticava, maior partido da oposição, e ele criticava esse texto, acabou votando favorável ao texto, que mostra um amadurecimento também da política em relação à importância do tema. E agora o texto vai voltar para o Senado, porque a Câmara fez alguns ajustes, e os senadores devem votar essa proposta na semana que vem, e aí então ir para a sanção do presidente Lula. Buzz, agora vamos iniciar aqui falando sobre a confusão da CPMI do INSS, né? Foi uma comemoração enorme, inclusive quando mudou a relatoria, quando eles conseguiram ali fazer aquela articulação. Esses dois nomes, fala pra gente quem estava, quem agora está dentro da CPMI e o que é que isso acarreta? Vamos por quem estava, começar por aí. O presidente da CPMI era para ser o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ele que é um senador muito ligado ao governo Lula e também próximo, tem uma certa proximidade com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que era quem tinha o indicado. No caso da relatoria, Hugo Mota demorou para indicar um relator. Mas, no final, optou por um nome também aliado seu, do mesmo partido, que era o deputado Ricardo Aires, do Republicanos ali do Tocantins. Então, era um deputado aliado de Hugo Mota e um deputado aliado de Davi Alcolumbre, ou seja, os dois presidentes tinham certa proximidade com esses indicados, tanto para a presidência quanto para a relatoria, e fizeram essa indicação. E os dois nomes agradavam ao governo. Omar Aziz por ser mais próximo e Ricardo Aires por ter uma posição mais de independente. Então não era ligado à oposição, não era muito ligado ao governo, mas agradava ao governo. Porque tinha mais uma possibilidade de agradar o governo do que desagradar. Aí veio uma articulação da oposição que começou num jantar ali do União Brasil com o PP, que são dois partidos que têm ministérios no governo, porque tinha membros da oposição nesse jantar e a gente sabe, o União Brasil tem em seus quadros opositores ao governo, assim como o Partido Progressistas. Então, houve uma articulação nesse jantar e aí começaram as ligações e o que a gente viu no dia que a CPMI foi instalada foi uma reviravolta, porque aí elegeu o senador Carlos Viana, que é do Podemos de Minas Gerais, ele que é um senador mais independente, porque ele não é tão opositor, mas não é governista. A gente não pode dizer que ele é governista, ele de fato é uma independência. Às vezes ele está ali com pautas do bolsonarismo, às vezes com pautas do governo. Exatamente. O líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, até chegou a dizer, ele é da base governista. Não é bem assim. Ele não tem essa defesa do governo em nenhum momento ali do seu mandato nesses últimos 2 anos. Já o relator é muito mais ligado ao bolsonarismo mesmo. O deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, é um deputado que foi eleito ali com uma pauta muito semelhante ao Sérgio Moro, por exemplo, no Senado. Anticorrupção, é um discurso muito sobre anticorrupção, mas ele é muito aliado ao bolsonarismo mesmo na Câmara. Vale ressaltar que ele foi o relator do projeto lá atrás, na verdade, da ação que tentava barrar que Alexandre Ramagem fosse julgado agora, porque ele está em mandato e tal, e aí teve aquela ação, a Câmara aprovou e o Supremo entendeu que Alexandre Ramagem só não poderia responder pelos crimes que eram imputados a ele depois da posse como deputado federal. Então ele ainda responde a crimes na ação penal pela trama golpista, mas alguns crimes ficaram para depois, quando ele já não tiver um mandato parlamentar. Mas ele foi. E nesse relatório, ele incluiu o quê? Ele incluiu lá do Alexandre Ramagem, ele incluiu que basicamente abria brecha para travar toda a ação penal do trama golpista, o que envolvia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para mostrar o tamanho do alinhamento que ele tem à oposição e ao bolsonarismo. Inclusive, o Alfredo Gaspar, né, ele já foi secretário de Segurança Pública de Alagoas, então a gente tem à frente dessa CPMI praticamente dois opostos ali, né? Um que transita bem ali aonde é conveniente para aquele momento e outro que é totalmente, como você mesmo levantou, totalmente alinhado com o bolsonarismo. Essa mistura... Qual a sua opinião, Buzz? Você acha que tem como trazer algum transtorno para o andamento dessa CPMI? Olha, eu acho que vai definir no voto.
tudo que o relator quiser, o presidente vai acabar pautando ou não, mas vai definir no voto. A gente teve, por exemplo, na CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama, que era muito mais ligada ao governo, e o deputado Arthur Maia, que não era tão ligado ao governo. Então, você tinha algumas rusgas, sim, no momento, mas eu não acho que é o caso agora. Não acho que vai ter tantas rusgas no sentido de desavenças talvez tão públicas assim na CPMI. Mas acho que o voto vai fazer diferença. E o governo, como a gente pode usar numa expressão bem popular, comeu bola, achou que o jogo estava ganho e agora vai enfrentar uma possibilidade de desgaste. Eu até fiz essa referência essa semana de que o governo está com a popularidade em recuperação ameaçada agora, porque uma coisa é você ser derrotado num único dia. Agora, numa CPMI que vai rolar por meses e que está nas mãos da oposição, é um desgaste que era evitável. Era um desgaste que podia ter sido evitado e que não foi. Então, eu acho que o que a gente vai precisar observar agora é como vai ser as votações, porque tudo que o relator quiser, ele vai ter que ser votado, né? Requerimento de convocação do ministro da Previdência, por exemplo, vai ter que ser aprovado pela comissão. E aí, o voto a voto que vai contar muito. A gente sabe, a eleição do presidente Carlos Viana para a comissão foi uma eleição certamente apertada, 17 a 14. Então, e foram alguns suplentes que ajudaram a eleger Carlos Viana. Então, se tiver os titulares todos, a oposição vai conseguir emplacar tudo o que quiser? É o que a gente vai precisar observar. E qual a sua ideia, né, da escolha do nome de Alfredo Gaspar para compor essa CPMI? Eu acho que era para deixar uma imagem de, olha, ele é a oposição, ele é ligado ao bolsonarismo, mas ele não é do PL, por exemplo, ele é do União Brasil. Então era um nome que não ia obviamente fazer barulho, mas não ia fazer um barulho tão intenso como, por exemplo, colocar Nicolas Ferreira, que chegou a ser cogitado, né, pelo próprio PL como uma indicação. E também foi uma forma de acenar, talvez, a Hugo Mota, porque a gente precisa ressaltar isso. Foi uma derrota política também para os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, porque você colocou um nome, por exemplo, que não é próximo do presidente da Câmara. E é importante, às vezes as pessoas não entendem por que da importância de ser próximo ou não, mas é porque presidentes das duas casas não participam das CPMIs, mas eles articulam ali nos bastidores. Acho que isso, né, pode acontecer, acho que não. E quando você tem um aliado, é mais fácil entrar em diálogo para uma construção política em relação ao andamento da comissão. O que não vai ser tão fácil agora acontecer, porque Carlos Viana não é tão próximo de Davi Alcolumbre e Alfredo Gaspar também não é próximo ao presidente Hugo Mota. Vamos falar agora sobre imposto de renda, Buzz. O que você tem para falar, para contar e explicar para nossa audiência sobre essa pauta que também está dando o que falar, né? A urgência foi aprovada ontem pela Câmara, ou seja, o projeto agora pode ser votado direto no plenário da Casa. Há uma certa pressa do governo que precisa, isso é um dos projetos, talvez é o projeto número 1 do governo para esse ano, até porque quer que já passe a valer em janeiro, então o projeto tem que ser aprovado o quanto antes, ainda vai ter que ter toda uma discussão no Senado, o projeto só está na Câmara ainda, e o Senado ainda nem começou essa análise, então há uma certa urgência do governo em querer votar o projeto ali até setembro, por exemplo. Mas o que ainda persiste? A questão da compensação. O que vai compensar esse benefício? Porque a gente está falando de renúncia fiscal quando você abrange um bom leque da população. A gente precisa lembrar que muita gente no Brasil recebe até R$ 5.000, que é até a faixa ali da isenção. Portanto, é uma boa receita que vai ser perdida, vamos dizer assim, do governo. Então, essa receita precisa ser compensada de alguma forma, porque a gente sabe que tem contas públicas, uma das metas do governo é fechar as contas no positivo, ou zerar o déficit primário. Então, o que está em debate nesse momento com o relator, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, é como vamos compensar, porque ainda não há consenso e ele não quer levar ao plenário, obviamente, enquanto não tiver
muito ajustado, muito azeitado ali o apoio político, porque ele não quer ficar ali tendo qualquer tipo de desgaste. A gente está falando de uma pessoa, uma figura muito importante, uma figura que exerceu um poder por 4 anos muito forte e que ainda exerce uma certa influência dentro da Câmara. E uma influência significativa. Então, não dá para. Arthur Lira não quer levar isso ao plenário e ter um desgaste ali na hora de falar, mas. E começar uma discussão acalorada e o projeto não chegar a não ser votado, mas passar por um desgaste de ser aprovado com menos votos do que ele quer. Ele quer, de fato, uma votação massiva, uma votação grande. E aí, para isso, a compensação que é o que vamos colocar dentro do projeto para que a arrecadação não seja tão afetada. É isso que está pegando nesse momento, porque taxação dos super ricos há uma certa resistência, o relator manteve, mas é uma taxação não tão aguda quanto queria o governo, por exemplo. Bas, como é que um estado tão pequeno tem tantos nomes na política brasileira como Alagoas, né? Sim. Mas voltando, a gente fala agora sobre os indiciamentos da Polícia Federal nessa semana que também deram o que falar. A gente já trouxe uma especialista, a advogada Maíra Fernandes, que falou com a gente mais cedo sobre isso. E você tem acompanhado de perto. Pois é. Eu acho que trazem três grandes pontos ali. O primeiro é a confissão dentro desse inquérito de que a anistia nunca foi sobre participantes do 8 de janeiro. Sempre foi sobre Jair Bolsonaro. O próprio filho escancarou isso nas conversas que estava ali tendo, de que a gente precisa aprovar uma anistia ampla e restrita e a todos, e aí óbvio que ele estava se referindo a Jair Bolsonaro. E isso implica em uma certa resistência na Câmara, porque você tem apoio para aprovar a anistia, por exemplo, que chegou ao número de ali necessários para a urgência, até passou do mínimo necessário, mas era uma anistia aos envolvidos ali, a quem participou, a quem está preso ou a quem está no semiaberto. Quando você coloca o nome do ex-presidente Bolsonaro, aí o apoio diminui. Então é um ponto de que o PL agora vai precisar decidir, porque ficou bastante escancarado no inquérito da Polícia Federal que o PL, em nome ali do grupo ligado ao Eduardo Bolsonaro, quer uma anistia incluindo o ex-presidente. Então esse é o primeiro ponto. Ficou bastante agora. Se tinha alguma dúvida de que a anistia sempre foi sobre o ex-presidente, não há mais. Agora, um outro ponto é a racha na direita, como eu disse lá no início, a família dividida sobre Tarcísio de Freitas. Eduardo não confia no governador de São Paulo, mas Centrão e até nomes ligados à direita defendem muito que Bolsonaro lance e apoie o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então é um movimento que a gente vai precisar ver agora se o Centrão vai continuar tentando, porque agora o Bolsonaro está mais limitado no acesso, né? Então ele está muito influenciado pelo que pensa a família, porque as visitas, ele está preso domiciliarmente, então as visitas são mais espaçadas de aliados que não são da família. Então vamos ver como que ele vai construir essa sua candidatura ali, quem ele vai escolher para ser o nome dele ano que vem. Portanto, esse é o segundo ponto, é uma divisão, ou seja, Bolsonaro ainda é influenciado por membros da família a não colocar Tarcísio. E um dos receios do Centrão é que o ex-presidente opte por alguém da família, ou o senador Flávio Bolsonaro, ou a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. É um nome que está sendo muito levantado, né? O nome da Michele. Exato. Será que ela tem realmente essa força para aparecer ali como uma possível sucessora de Bolsonaro? Ele nunca quis. Ela, né? Esse é um ponto que a gente sempre precisa levar em consideração. Ele sempre rechaçou isso, inclusive publicamente. Mas, quando a gente olha para as pesquisas, ela é um nome forte, um nome competitivo, porque atrai eleitoras femininas, que sempre foi um calcanhar de Aquiles, se a gente pode dizer assim, do ex-presidente Bolsonaro. Em 2022, ele teve ali uma rejeição muito alta no voto feminino. E a Michele ajuda a reduzir essa resistência. A Michele também tem um apelo no público evangélico, mulher, evangélica. Então, ela parte de pressupostos, que já vota com Bolsonaro, que é o público evangélico, e outro público que é mulheres, que aí ela consegue avançar onde Bolsonaro não conseguia avançar e não conseguiu em 2022. Então, ela tem um apelo político, no sentido de apoios, né?
exposição também, né, da discussão entre pai e filho, acaba tomando mais força também essa história de que Michele não se dava bem com um dos filhos, né, do ex-presidente, justamente por questões políticas, porque a gente vê nas mensagens que foram divulgadas que Eduardo Bolsonaro foi extremamente incisivo com o pai, né, até mostrando certo medo das ações do pai que podem levar Eduardo Bolsonaro a ficar nos Estados Unidos. Ele já está por tempo indeterminado, mas que de fato dure mais tempo do que teoricamente ele prevê. Exato, esse era o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, porque é isso. Ele admite nas conversas com o pai que o poder, até o poder dos Estados Unidos, no sentido, a limitação até onde vai as sanções, porque a gente sabe, os Estados Unidos têm outros rivais e outras Sim. pessoas países para priorizar na guerra ali de narrativas, etc. A Rússia, por exemplo, a própria China. Então, Não é tudo tão fácil quanto exatamente. parece, O né? Brasil é um alvo agora, mas daqui a pouco vai mudar. O Eduardo tem esse ponto que ele pondera ali no inquérito, a gente consegue perceber, e ele sabe disso. Então, daqui a pouco, a maré, por enquanto, está contra o Brasil. Mas não é que a maré vai ficar favorável, mas a maré muda no sentido de que o Brasil não vai ser mais relevante para os Estados Unidos ficar batendo, por exemplo. Então, a gente percebe que Eduardo tem essa preocupação do jurídico depois, porque no final das contas ele sabe que ele está muito impossibilitado nesse momento de voltar ao Brasil, porque ele tentou uma obstrução à Sim. justiça, né? Fica bastante claro ali no inquérito. E acaba sendo completamente oposto do que ele próprio Eduardo fala nas redes sociais, né? Que ele tem as portas abertas ali com a Casa Branca, com os aliados do governo Trump e pelas mensagens com Jair Bolsonaro, não é bem assim que a banda toca, né, Buzz? Exatamente. Ali no inquérito, nas mensagens, fica muito claro que ele sabe que há uma limitação. Embora o discurso nas redes seja a vida real ela sempre se impõe. Eu costumo usar bastante essa frase porque é isso. A realidade ela se impõe. Então é diferente a narrativa, você jogar para a plateia ou para a torcida essa coisa de só está começando, vamos ter muitos ainda desdobramentos. De fato, pode ter alguns desdobramentos ainda nos próximos meses, até porque o julgamento está prestes a acontecer. A gente sabe que eventualmente pode vir alguma reação dos Estados Unidos quando terminar o julgamento. Mas depois os meses vão passando e as prioridades vão mudando. O mundo hoje está muito com guerras e dificuldades. Os Estados Unidos sempre está ali atento a tudo que está acontecendo. Então os players de alvo dos Estados Unidos vão mudando. Então o Brasil está nesse momento assim, mas o próprio Eduardo reconhece isso e o inquérito mostra muito bem, sabe que o Brasil é alvo agora, mas daqui a pouco não vai ser mais, e aí vai ser outro país. Então, ele tem esse receio. Certamente, né? Não é possível que Donald Trump vai ficar tanto tempo ali colado no Brasil com tanta coisa também tão importante quanto acontecendo no mundo. Exato. Buzz, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, trazendo esse panorama geral da política brasileira semanal. E para finalizar, vamos falar um pouquinho da próxima semana? Traz pra gente aí o que é que pode acontecer na próxima semana, se já tem alguma coisa ali que está em pauta que a gente pode prestar mais atenção. Ainda nesse finalzinho de semana para o início da próxima, a gente precisa ver o que vai acontecer com o ex-presidente Bolsonaro, que tem até hoje à noite para sua defesa apresentar ali a justificativa do porquê teria descumprido medidas cautelares, que foi outro ponto que o inquérito trouxe, né, o inquérito da Polícia Federal. Então, a ver o que vai ser decidido pelo ministro Moraes, o que vai ser defendido também pela Procuradoria-Geral da República sobre o ex-presidente. Pode ser que a gente tenha uma decisão ainda no final de semana ou no início da próxima semana. Esse é um ponto para ficar atento. Em relação ao Congresso, a gente pode ficar atento à discussão sobre a PEC da blindagem, como está sendo chamada assim, que é um texto que entrou essa semana em alta entre os parlamentares, que é um texto basicamente para quase inibir investigações contra parlamentares, porque define que o parlamento tem que aprovar uma série de medidas contra parlamentares, inclusive no caso por exemplo, um parlamentar ser preso em flagrante, ele ficaria
sob tutela da Câmara e do Senado, até que o plenário votasse sobre essa prisão, mesmo que ela seja em flagrante. Então, é um projeto muito polêmico e que a gente vai ficar de olho na próxima semana para ver se avança de fato na Câmara ou a resistência vai crescer. Ainda não há uma resistência, porque eu acho que também a população ainda vai ser mais ligada a isso nos próximos dias, já que o projeto começou agora a ganhar força de novo. Então, é um projeto para ficar atento e, claro, PL da adultização no Senado na semana que vem, a previsão é que vote no plenário do Senado e aí vá para a sanção, é um outro tema para a gente ficar de olho. Fora que a política brasileira é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer em poucas horas. Buzz, muito obrigada pela sua participação. E agora a gente finaliza o Acorda Metrópolis de hoje, dessa sexta-feira.